Glória a Jesus, graças e paz, irmãos, amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Fico muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês e o meu coração se alegra por pensar em tudo aquilo que o Senhor tem feito desse tempo nas nossas vidas, aqui em Imperatriz, aqui no Bacuri, aqui na Adonai. Fico muito feliz de saber que a gente pode se reunir aqui diante do Senhor nesse domingo, se reunindo para trazer essa conscientização missionária, trazer esse coração do Senhor. Eu gosto muito de uma frase que diz que o maior missionário que existiu e que existe não foi o apóstolo Paulo, não foi nenhum dos homens que a gente conhece que tiveram uma história, um legado missionário, mas o maior missionário que existe é o próprio Deus, que tinha apenas um filho e fez dele um missionário. Então, o maior missionário que existe é Deus, o maior coração missionário quem tem é o Senhor. E essa noite eu creio que é uma noite onde o Senhor derramará e revelará o coração missionário dele para a gente. A sua causa, a ferida que existe no coração de Deus, aquilo que ele se movimenta, o seu propósito e tudo o que ele está fazendo e ainda fará nos nossos dias em nome de Jesus, amém? Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar e abrir um texto comigo. Quero que você esteja com o coração aberto essa noite. Eu orei muito ao Senhor para que eu pudesse entender o que Ele gostaria que eu falasse essa noite. E me veio algo muito especial e eu quero de fato derramar essa porção sobre a vida de vocês. E por isso eu peço que de verdade, abra o seu coração, preste muita atenção, grude os seus olhos em mim aqui agora, nessa blusa que chama bastante atenção, glória a Deus que agora eu tenho uma. Mas olha aqui para mim, preste muita atenção, abra o seu coração, esteja disposto, esteja disponível e aberto para que o Senhor possa ferir o seu coração com a ferida que existe no coração dele, amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ler esse texto em nome de Jesus. Aleluia. Gênesis capítulo de número 12. Amém? Diz assim o texto: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, preste atenção nessa palavra, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Vamos fazer um negócio aqui. Quando eu contar até 3, a gente repete junto essa última parte do versículo, amém? E em ti serão benditas todas as famílias da terra, amém? Pode ser? Então vamos lá, 1, 2, 3. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, amém? Tome seu assento, glorificando ao Senhor. Eu quero aqui mandar um abraço para uma pessoa muito especial que me mandou mensagem dizendo que está assistindo a transmissão aí, que é o Braga. O Lucas Braga está lá em Almirante Tamandaré. Um abraço, irmão. Se hoje eu estou aqui vivendo o que o Senhor tem para mim, você fez parte muito disso que o Senhor está fazendo, viu? Um abraço ao Braga, a Lise que deve estar aí também. Amo vocês, viu? De verdade. Mas olhem aqui para mim. É muito interessante porque é um texto que, de fato, a gente olha para esse texto e a gente não consegue perceber a intensidade desse texto. É um texto que está tão distante da gente, é um texto que é um texto base para falar sobre missão, é um texto base para falar sobre renúncia,
é uma das primeiras histórias que contém a Escritura, e por ser uma das primeiras histórias, parece que isso está tão distante, isso faz tanto tempo que de alguma maneira não afeta as nossas vidas. A gente olha para esse texto e a gente pensa, meu Deus, Deus fez algo com esse homem Abraão, mas a gente não consegue perceber que o que Deus fez com Abraão, que essa história aqui ainda nos atinge até os dias das nossas vidas, no dia de hoje, no caso. Você vai entender ao longo da mensagem, mas por que eu escolho falar sobre esse texto? Porque quando eu estava orando a respeito de trazer uma mensagem a vocês essa noite, o Senhor me lembrou de algo que eu aprendi, inclusive na base lá da Jocum, de Almirante Tamandaré, que foi uma das coisas que mudou a minha vida. Quando nós viemos aqui a primeira vez em Imperatriz, junto com a equipe da Jocum, a gente fez um workshop aqui, inclusive na Adonai, e a primeira parte do workshop era exatamente sobre esse tema, que é a missão de Deus. Mas o Espírito me fez entender algumas coisas mais, e me fez entender que Ele queria que eu comentasse, derramasse o que eu recebi do Senhor para vocês essa noite, a respeito desse tema. Porque eu tenho certeza que tanto eu como você, nós aprendemos que nós recebemos uma missão de Deus. Eu tenho certeza que você aprendeu, que você recebeu uma missão, que você tem uma missão que o Senhor te deu, e por isso você precisa ser comprometido com isso. Eu tenho certeza que você já viu ou algum louvor, ou algum congresso, ou algum culto com o nome "Eu tenho uma missão", ou "Nós temos uma missão". Foi a minha vida aprendendo que Deus tinha me dado uma missão. E quando a gente aprende nessa base de entendimento, a gente tem muita noção e a gente acredita de fato que a missão começa um dia nas nossas vidas, provavelmente no dia que eu aceitei Jesus, e essa missão vai terminar no dia em que eu partir dessa terra. Então nós aprendemos por muito tempo que nós temos uma missão, que eu e você temos uma missão diferente. O Pedro tem uma missão de ir para a Imperatriz, você tem uma missão, Pastor Nonato tem uma missão, e nós acreditamos que essa missão começa no dia que a gente nasce, ou no dia que a gente aceita Jesus, e termina no dia que a gente parte dessa terra. A gente aprendeu desse jeito, só que nós precisamos entender que nós servimos um Deus que primeiro é geracional e segundo é eterno. Deus é geracional e Deus é eterno. Nós precisamos olhar para o Senhor desse jeito. Se Deus é eterno e geracional, o seu propósito e a sua missão não pode se limitar aos meus 80 anos de vida. Se Deus é eterno, aquilo que Ele está fazendo não se limita apenas à minha geração, não se limita apenas aos meus dias, mas é um propósito eterno, que não começa no dia que eu nasci e não vai acabar quando eu partir dessa terra, mas vai continuar acontecendo porque Ele é eterno. Então quando eu penso que eu tenho uma missão, essa missão vai estar limitada ao meu tempo de vida. Só que quando eu entendo que eu não tenho uma missão, eu sei que talvez ouvir isso a primeira vez vai te assustar, mas olha aqui para mim, eu preciso derramar isso com você, sendo bem direto. Você não tem uma missão. Quem tem uma missão é o próprio Deus, é a missão de Deus. Você não tem uma missão, Deus te chamou para fazer parte de uma missão, que é a missão de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim, que o Senhor gritou a Isaías dizendo: quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Paulo vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Um embaixador, ele é o maior representante de alguém ou de um reino em outra nação. Então não tem como a gente olhar para a obra missionária, ou olhar para as nossas vidas e olhar para aquilo que nós recebemos do Senhor e achar que nós temos uma missão, ou que nós estamos aqui pela nossa própria causa. Nós precisamos entender que quem tem uma missão é Deus, e Ele me chamou para fazer parte dessa missão, e eu estou aqui trabalhando pela causa dEle, pelo nome dEle, pela missão dEle. Então eu queria que você colocasse a mão no teu coração aí agora, e repetisse comigo assim, ó: eu
não tenho uma missão. Eu faço parte de uma missão. A missão de Deus. Nós precisamos entender isso, que você foi chamado para fazer parte de uma missão, e essa missão, ela tem o nome de Missio Dei no grego, mas melhor dizendo nos nossos dias, a missão de Deus. E quando a gente entra nesse assunto, a gente vai se aprofundar demais, a gente vai falar demais, e eu procurei colocar nas minhas palavras aquilo mais fácil, a maneira mais fácil de poder compartilhar aquilo que eu recebi do Senhor. Mas eu quero essa noite, e a minha oração e o meu clamor dentro do meu peito é que você saia daqui entendendo qual é a causa que o Senhor te chamou, que você saia daqui entendendo que existe um motivo maior para viver, que existe um propósito maior. O meu desejo é que você saia daqui inconformado com a sua vida. O meu desejo é que você saia daqui incomodado, saia daqui entendendo que essa vida não é apenas conquistar as coisas, não é apenas fazer um nome para si, não é apenas conquistar as coisas para deixar herança para os seus filhos, mas é construir uma história para deixar o seu legado de continuidade, participando daquilo que Deus está fazendo. Eu quero fazer com que você saia daqui entendendo que não é apenas acordar de manhã, não é apenas ir trabalhar, não é apenas ir estudar, mas tem um propósito maior, tem algo maior em jogo, tem uma causa maior que vale a pena a gente gastar a vida por essa causa. Esse é o meu desejo. É por isso que eu orei ao Senhor dizendo: Jesus, se o Senhor vir com a faca e ferir os nossos corações essa noite, eu estou feliz. Porque não é apenas ouvir mais uma mensagem num culto missionário, mas é ser ferido pelaquilo que Deus tem como ferida no seu coração. Sabe de uma coisa? Nós somos muito apaixonados por Jesus, mas somos pouco apaixonados pelaquilo que Ele é apaixonado. Você já ouviu falar sobre paixão apostólica? Paixão apostólica é ser apaixonado pelaquilo que o coração de Deus é apaixonado. Paixão apostólica é ter os mesmos interesses que o coração de Jesus. Não tem como andar com Jesus sem ser apaixonado pelaquilo que Ele é apaixonado. Não tem como andar com Jesus, conviver com Jesus, conversar com Jesus, se eu não me interessar em gastar a minha vida pelaquilo que Ele gastou a dele, que Ele entregou a dele. Eu preciso ultrapassar o meu nível de amor por Jesus. Eu não posso apenas amá-lo, eu preciso amar aquilo que o coração dele ama também. E essa noite nós vamos entender qual é o coração de Deus a respeito disso. É por isso que eu quero falar com você sobre a missão de Deus, entendendo essa missão. Quando eu olho para Gênesis 12, eu percebo que a gente às vezes não consegue perceber como Deus foge da nossa caixinha de pensamento. Porque quando a gente olha para a obra missionária, ou para a questão missionária, ou para a questão evangelística, a gente sempre pensa que a questão missionária e a missão de Deus, ela começou no Novo Testamento com o ministério de Jesus. A gente sempre pensa que o início da obra missionária é ali. Só que não, meus queridos. Efésios 1:4 diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Pedro vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro também foi morto antes da fundação do mundo. Então nós estamos falando de um propósito que não começa em Mateus, de um propósito que não começa no dia que eu nasci, mas um propósito que é eterno, porque é o propósito do coração de um Deus que é eterno. Então esse propósito vem muito antes da fundação do mundo. Esse propósito começa muito antes do Novo Testamento, mas Deus resolve dar início a esse propósito com um homem chamado Abraão. É por isso que eu li esse texto, porque Gênesis 12 é quando Deus começa a revelar o seu propósito a um homem na terra. Deus pega esse homem chamado Abraão, e Deus inicia a sua missão chamando esse homem e revelando a sua vontade de alcançar todas as famílias da terra a partir de um propósito geracional. Deus então, Ele olha para Abraão, mas Deus não enxerga apenas Abraão,
Porque olha o que Deus chega para esse homem e disse assim: olha, eu vou te abençoar, você vai ter que sair da sua terra, você vai ter que sair da casa dos teus pais, mas eu tenho um propósito para fazer através da sua vida, porque em você, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Gente, nós estamos falando de um homem que não podia ter filho, e Deus chega para ele dizendo que a semente dele seria muito grande, e que Deus abençoaria todas as famílias da terra a partir daquele homem. Deus é tão geracional, que quando ele olhou para um homem que não podia ter filho, Deus estava enxergando todas as famílias da terra, inclusive a sua família. E a partir do início dessa missão em Abraão, Deus queria alcançar todas as famílias da terra. Aconteceu? Aconteceu. Porque Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz, se eu não me engano, versículo 13, se não versículo 23, mas Gálatas capítulo 3 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito que todo aquele que for pendurado no madeiro seria maldito. Então ele fala do processo da cruz, mas aí no próximo versículo Paulo explica por que Cristo fez isso, e ele diz assim: para que a bênção prometida a Abraão alcançasse não só os judeus, mas todas as nações, inclusive você. Então nós estamos falando de um dos primeiros personagens bíblicos, que é Abraão. Mas Deus é tão geracional e o seu propósito é tão geracional, que ele vai olhar para Abraão e ele vai enxergar todas as famílias da terra, e ele diz assim: vou começar a minha missão aqui. E aí ele pega esse homem chamado Abraão, e ele vai começar a sua missão e o seu propósito, de alcançar todas as famílias da terra. Gente, Deus não falou de alcançar todos os países, Deus não falou de alcançar todas as cidades, Deus não falou de alcançar todos os continentes, mas Ele especificou que o desejo do coração dele, o desejo missionário do coração de Deus é de alcançar todas as famílias da terra. De todas as famílias da terra. Deus foi no fundo, Deus pegou lá no minúsculo para especificar qual era o desejo do coração dele, de alcançar todas as famílias da terra. Só que para pensar, Deus chega para Abraão, revela o seu propósito de alcançar todas as famílias da terra. Isso poderia acontecer com Abraão sozinho? Não, porque ele era apenas um homem. Abraão gera um filho fora da promessa, que a gente sabe que é Ismael, mas aí depois ele gera Isaac, e então Deus começa a dar continuidade ao seu propósito depois de Abraão. Deus dá continuidade com o seu propósito na próxima geração depois de Abraão, porque o propósito de Deus é geracional, ele não se limita à nossa geração. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente é muito negligenciante com isso. Por exemplo, a gente é doido por um avivamento, amém? Quem deseja um avivamento? Glória a Deus. Mas a gente limita tanto o propósito de Deus a essa geração, que a gente não se preocupa se Deus quer trazer esse avivamento na próxima geração. Aí a gente só fica gritando nos nossos cultos: vem com o avivamento, e a gente não se preocupa em preparar um caminho para a próxima geração. E se Deus quiser trazer um avivamento na próxima geração e a gente não preparou o caminho para isso? A gente precisa entender o olhar de Deus, porque olha como a Bíblia e a palavra revela que o propósito do coração de Deus e o próprio Deus é geracional. Salmo 145, versículo 4: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos, ó Deus. Salmo 78, versículo 4: nós não esconderemos dos nossos filhos, mas nós contaremos à próxima geração e louvaremos os feitos do Senhor, o seu poder e a sua maravilha. Irmãos, Deus é geracional e precisamos viver o seu propósito, preparando o caminho para aquilo que Ele vai continuar fazendo na próxima geração.
Você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus trabalha dessa maneira. Você precisa entender que os teus filhos, que aqueles que foram gerados a partir de você, eles fazem parte do mesmo propósito que você faz. É por isso que eu comecei falando para você que você não tem uma missão, mas Deus tem uma missão. Porque quando a gente pensa que a gente tem uma missão, a gente olha para os nossos filhos, para a próxima geração, ou para a geração que passou, e a gente acha que a missão é diferente. Mas quando eu entendo que a missão não é minha, mas eu faço parte da missão de Deus, eu entendo que a mesma missão que os meus pais fizeram parte, hoje eu faço também. E futuramente a minha próxima geração vai fazer parte da próxima. Quando eu entendo que eu faço parte de uma missão, eu entendo que a minha geração, ou seja, os meus pais, fizeram parte da mesma missão que eu faço parte. É como aquelas corridas de duas pessoas, que uma passa o bastão para a próxima correr. Irmão, olha como é precioso isso daqui. Porque se nós entendemos que nós fazemos parte da missão de Deus, eu estou dizendo para você que você faz parte da mesma missão que o apóstolo Paulo fez. Você faz parte da mesma missão que o apóstolo João fez parte. Você faz parte da mesma missão que William Seymour da Rua Azusa fez. Você faz parte da mesma missão que William Carey, um dos primeiros das ondas missionárias que a gente tem, fez parte. Você faz parte da mesma missão que John Wesley fez parte. Você faz parte da mesma missão que o pastor Raimundo Nonato faz parte. É a mesma missão. Nós estamos batalhando juntos pela mesma causa, que é a causa do nosso Senhor. Então olha aqui para mim a responsabilidade que você tem. O mesmo bastão que estava na mão de homens como John Wesley, William Seymour, apóstolo Paulo, William Carey, David Brainerd, todos esses homens que mudaram a história pela intensidade como eles entenderam a missão deles, o propósito que eles estavam fazendo parte. Esse mesmo bastão que estava na mão desses homens, Deus passou para a sua mão. A mesma missão que esses homens fizeram parte. Hoje, nós somos a geração que fazemos parte dessa missão. E eu te pergunto, qual é o teu nível de intensidade com essa missão? Como você tem se entregado a essa causa? Como você tem se entregado àquilo que Deus te chamou para fazer parte? Que é a missão dele. O fato de Deus ser geracional faz com que ele cumpra o seu propósito de duas maneiras: por continuidade e por descendência. E aqui eu quero especificar com você. O fato de Deus ser geracional faz com que a missão dele se cumpra de duas maneiras: por descendência e por continuidade. Aqui eu quero muita atenção de vocês, porque quando a gente fala de descendência, a gente fala de pais e filhos. A gente fala de uma geração preparando outra geração. É tão forte isso, que quando o homem cai no jardim do Éden, Deus vai olhar para a serpente, e Deus vai dizer para a serpente, ele vai dizer assim: ó, eu vou destruir você, mas o meu propósito, ele vai ser geracional. Ele diz assim, ele diz para a serpente: o que nascer da mulher vai pisar na sua cabeça. No jardim do Éden, Deus revelou que o seu propósito era geracional. Só que agora eu quero que você preste muita atenção para mim aqui, porque eu quero ler um texto com você, que para mim é um dos textos mais intensos sobre o princípio da descendência. Por isso que eu quero que você abra comigo em 2 Crônicas,
Aleluia. Na verdade, vou voltar um pouquinho antes com você. 1 Crônicas. Vamos ler em 1 Crônicas primeiro. 1 Crônicas, capítulo de número 17. Eu quero ler esse texto com você. Eu quero que você saia daqui ferido essa noite, meu irmão. Eu quero que você saia daqui entendendo que em nome de Jesus, olha aqui para mim, você acha que o diabo está dando ponto sem nó quando ele tenta trazer uma teologia ou uma cultura abortista? Você acha que o diabo dá trabalho sem nó? Você acha que o diabo trabalha em vão quando ele tenta destruir a família? Não trabalha em vão. É porque o diabo entende que o jeito de Deus cumprir o seu propósito é através de geração e família. Então eu quero trazer essa causa para você essa noite. 1 Crônicas, capítulo de número 17, eu quero ler com você, preste muita atenção. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando em um palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que tiver em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de tenda para outra e de tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo: por que vocês não me construíram um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser soberano sobre Israel. Sempre estive com você por onde você andou, eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel e para o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não sejam mais incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início. E tenho feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para você uma dinastia. Quando a sua vida, preste atenção nisso, irmão, Deus falando com Davi, quando a sua vida chegar ao fim, e você se ajuntar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. Passe. É ele quem vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para... Olha aqui para mim. Davi chega em Deus com o desejo de construir um templo para a habitação do Senhor, amém? Vocês estão comigo? Quando ele chega para Natã e diz assim: eu posso construir esse templo, Natã olha e diz assim: o Senhor é contigo, vai lá. E aí Deus manda o profeta de volta para Davi, e aí Deus começa a falar isso daí que a gente leu com Davi. Agora me responda uma coisa, por favor: não era da vontade de Deus ter um templo para sua habitação? É claro que era. Era o desejo de Deus ter um templo para sua habitação. Era o desejo do Senhor ter um templo para habitar no meio de Israel. E quem descobriu isso? Foi Salomão? Não, foi Davi. Glória a Deus. Mas quando Davi tenta realizar o desejo do coração e o propósito de Deus, Deus chega para Davi e diz assim: não vai ser você que vai ser construir, mas é o teu filho que há de nascer de você. Esse eu usarei para construir o templo para minha habitação. Olha aqui para mim, não era propósito de Deus construir o templo? Sim,
Mas não era propósito do Senhor usar Davi, mas usar a descendência de Davi para cumprir o seu propósito. Então, o propósito e a missão de Deus para Davi não era que ele construísse um templo, mas era que ele preparasse o filho dele para construir. Então, a forma do propósito de Deus se realizar na vida de Davi era que ele preparasse a descendência dele para fazer parte daquilo que Deus iria fazer. Então, uma das formas de Deus cumprir o seu propósito ou a sua missão é a forma da descendência. Uma das formas de Deus realizar a sua missão e cumprir a sua missão através das nossas vidas é através da nossa descendência. Agora, olha para a tua história, por favor. Talvez você é filho de pastor, filho de pastora, filho de missionário, filho de irmã do círculo de oração. Olha para a tua história aí e pensa como o propósito de Deus alcançou a tua descendência. Agora para pensar, se o propósito de Deus parasse apenas nos teus pais, se o propósito e a missão de Deus fosse limitada apenas a uma geração e não a descendência, não teria parado muito antes do que está parando? Agora olha e pensa de verdade como Deus cumpriu o seu propósito através da descendência da tua família. Só que olha aqui para mim, talvez o teu pai não é crente, talvez a tua mãe não é crente, talvez você não é filho de pastor, talvez você não é filho de crente, mas você está aqui hoje, você está se perguntando assim: como Deus me alcançou? Porque a outra forma que Deus realiza a sua missão é através do princípio da continuidade. Deus aproxima pessoas de você para preparar você, para que você dê continuidade àquilo que Deus começou na vida dos teus pais espirituais. Talvez teu pai não é crente, mas Deus te aproximou de um pastor para você andar há muito tempo. Ele foi embora e você deu continuidade àquilo que Deus está fazendo. Quando eu penso em continuidade, eu penso em dois homens, Elias e Eliseu. Elias era um homem sozinho, amém, irmãos? Amém? Se estão comigo, Elias era um homem sozinho. Mas quando Elias entra numa crise de depressão, ele pega e foge de Jezabel, e aí ele vai para debaixo de uma árvore, e lá um anjo aparece para Elias e diz assim: Elias, come, meu amigo, porque o caminho ainda é muito longo. Só que, irmãos, olha aqui para mim. Depois que o anjo fala isso para Elias, Elias vive pouca coisa. Elias vai se levantar, vai para a caverna, Deus encontra ele lá, aí ele vai e encontra Eliseu, aí ele começa a passear com Eliseu, Deus fala que vai levar ele, e aí Deus aparece numa carruagem de fogo, em carros de fogo na verdade, e pega Elias e leva ele embora. Mas o anjo não falou que o caminho ainda era muito longo? É porque quando Deus olhava para Elias, Deus não enxergava apenas Elias, mas enxergava o propósito que estava sobre a vida de Elias, e esse propósito é eterno. Então ele não se limitava à vida de Elias, não se limitava ao tempo de vida de Elias, mas esse propósito ia ter continuidade. Por quê? Porque Deus estava preparando do outro lado um homem chamado Eliseu para caminhar com Elias e dar continuidade àquilo que Deus estava fazendo através da vida de Elias. Então quando Deus fala com Elias dizendo assim: olha, se prepara, come, porque o caminho ainda é longo, Deus estava olhando para Eliseu e para aquilo que ele iria continuar fazendo através da vida desse homem que se tornaria discípulo, filho espiritual de Elias. Então olha aqui para mim, por favor, irmãos. O caminho ainda é longo. Deus não enxergava apenas Elias, mas enxergava Eliseu. Como Deus também, quando olhava para Abraão, não enxergava apenas Abraão,
mas enxergava todas as famílias da terra. Eu quero que você entenda a intensidade disso aqui. Quando Deus olha para você, Deus não olha apenas a Ana Vitória, o pastor Lucas, Deus não olha apenas o Fábio, Deus não olha apenas a Lidiane, Deus não olha apenas o Isaías. Quando Deus olha para você, Deus enxerga a sua descendência e a geração que virá a partir de você. Porque a sua missão é eterna, o seu propósito é eterno. E Deus não quer que quando você parta dessa terra, nada mais aconteça. Mas Deus quer que quando você partir dessa terra, você tenha preparado a sua próxima geração, para que Ele possa dar continuidade ao propósito dEle através da sua descendência. Então você que tem filho, olha aqui para mim. Esse menino aí que está nos teus braços, ou está ali dentro do Ministério Kids, ele é o próximo que o Senhor vai usar a partir de você. Ele é a próxima geração que dará continuidade ao propósito e à missão do coração de Deus. Olha aqui para mim, irmãos, pelo amor de Deus, quando Deus olha para você, Ele não enxerga apenas os seus 80 anos de vida, mas Ele enxerga a tua descendência, a tua geração e aquilo que Ele vai fazer a partir dela. Deus é geracional, Deus é eterno, e o seu propósito não se limita à nossa geração e ao nosso tempo de vida. Então, se Deus não te alcançou por descendência, se Deus não te alcançou por descendência, ou seja, o teu pai não é crente, a tua mãe não é crente, você não nasceu num lar cristão, Deus vai te alcançar por continuidade. Deus vai mandar alguém para caminhar perto de você. Deus vai mandar alguém com legado, alguém que já faz parte da missão dele, para caminhar perto de você, e você vai dar continuidade ao propósito do Senhor na sua vida. Você acredita nisso? Você crê nisso? Só que, por favor, você precisa entender isso de fato, porque não pode parar em você. Você não pode limitar você. O erro de Moisés foi não ter preparado Josué. O nosso erro é querer viver muita experiência com Deus e não preparar a próxima geração, porque a gente limita o propósito do Senhor à nossa geração. Então entenda, pegue isso no teu coração e no teu espírito aí, irmão. Você tem que viver o que Deus está fazendo hoje, amém? Mas você também tem que preparar o caminho para aquilo que Deus vai fazer amanhã. Então, por favor, não olhe para os seus filhos, não olhe para os jovens da igreja, como se eles fossem diferentes de você, como se eles estivessem fazendo outra coisa diferente de você. Não, o teu propósito é o mesmo propósito dos teus filhos. A tua missão é a mesma missão de que os seus filhos faz parte. E o dia que você partir dessa terra, Deus vai usar aqueles que vieram através de você, amém? Você acredita nisso? Sabe por que a gente precisa entender isso? Porque a gente acha que a gente começou alguma coisa. E eu não começo nada, irmão. Eu apenas dou continuidade junto com Deus, com aquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Eu não comecei nenhum movimento. Não foi o pastor Nonato que começou a igreja. O pastor Nonato teve uma revelação de Deus, e Deus falou assim: vem fazer parte da missão junto comigo. E ele foi para cima e ele deu continuidade àquilo que Deus estava fazendo nesse tempo. Não foi os missionários suecos que começaram alguma coisa no Brasil, não. Eles entenderam que Deus estava movimentando e eles fizeram parte junto com Deus naquilo que Ele estava fazendo. Eu não começo nada, eu apenas dou continuidade àquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Eu não tenho uma missão, eu faço parte de uma missão. Não tem a ver com o meu nome. E posso quebrar o teu orgulho aí agora, e eu quero que você olhe aqui para mim com muito amor para mim. Promete para mim que vai me amar?
Mesmo depois do que eu vou falar? Promete? Deus não está escrevendo a sua história. Deus está escrevendo a história da glória dele. Deus não está escrevendo a tua história, irmão. Porque Salmo já diz que Ele escreveu a nossa história antes que a gente fosse formado. Deus não está escrevendo a sua história. Deus está escrevendo a história dele em Imperatriz, no Maranhão, no Brasil, em São Paulo, nas nações. Deus está escrevendo a história dele. Tem a ver com o nome de Jesus e não com o nosso nome. Tem a ver com a glória de Jesus e não com o nosso nome. Antes de Deus falar com Abraão sobre descendência, minha noiva que fala muito sobre isso, existiu um povo que tentou alcançar Deus construindo seu próprio nome, que foi Babel. Mas a gente não alcança Deus desse jeito. A gente precisa entender que Deus está escrevendo a história dele em Imperatriz do Maranhão, na tua família, na tua cidade, no Brasil e em todas as ações. E aqui que eu quero entrar no clímax da mensagem. Porque eu falei com você que Deus é geracional e o propósito dele é eterno. Então o propósito dele não começou no dia que eu nasci, mas começou antes da fundação do mundo. E ele vem dando continuidade por toda a história da igreja, por toda a história, até chegar hoje na nossa geração. E esse propósito e essa missão de Deus tem a ver com Deus e não com a gente. Essa missão não tem a ver apenas com homens. Essa missão não tem apenas a ver com você, meu querido, mas essa missão tem a ver com o próprio Deus e com a história da glória de Deus. Tudo que Deus faz não é apenas por causa do homem, mas tudo que Deus faz é por causa do seu próprio nome. Quantos de vocês acreditam que esse livro é uma história de um Deus? Vocês vão dizer assim: amém, eu acredito sim, glória a Deus. Mentira. A gente acredita que esse livro aqui é uma fábula. A gente acredita que esse livro aqui é um conto de várias histórias sobre como Deus se movimenta para o homem. A gente acredita que esse livro aqui tem a ver com um Deus que trabalha para o homem. Mas a gente não consegue olhar para esse livro e acreditar que aqui fala da história de um Deus. Esse livro não é sobre nós, mas esse livro é sobre Deus e a sua glória. Vou te dar um exemplo. Voltando para Davi. Quem lembra de quando Davi matou Golias, amém? Quem lembra dessa história? Eu tenho certeza que você já ouviu uma pregação dizendo assim: essa história está aqui na Bíblia para mostrar para a gente que Deus pode pegar um menininho e matar um gigante. Você já ouviu uma pregação assim? Eu já ouvi. Eu já preguei sobre isso, irmãos. Só que se eu te falar que essa história está na Bíblia, não para mostrar que Deus levanta um pequenininho, não para fazer você acreditar que Deus vai te usar para matar todos os gigantes da vida, essa história não está na Bíblia para isso. Deus não levantou Davi para matar Golias apenas para exaltar Davi no meio dos irmãos dele. Para com isso. Para de pegar esses textos e apontar para você. Você precisa entender que a Bíblia fala sobre um Deus e a glória que Ele merece. E aqui está o propósito da missão de Deus. Quando Davi mata aquele gigante, antes dele se encontrar com o gigante, ele olha na cara do gigante e diz assim: olha, Golias, você vem com todas as coisas para me matar. Você vem com pedra, você vem com pau, você vem com tudo. Mas eu vou ao encontro de você pelo nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou te ferir, vou arrancar sua cabeça. E aí Davi revela o propósito de Deus ter usado ele para matar aquele gigante. Porque ele olha na cara do gigante e diz assim: Deus irá me usar
para que toda a terra saiba que Deus é o Senhor dos exércitos. Então Deus usou Davi para matar o gigante, para que toda a terra soubesse que existe um Deus e Ele é Senhor dos exércitos. Agora eu vou te confrontar mais um pouco, porque eu quero passar um vídeo para você, mas antes eu quero preparar o teu coração. Eu tenho certeza que todos vocês acreditam em uma teologia coach. Me perdoe dizer, mas quantos de vocês acreditam que Jesus morreu na cruz só para te salvar? Que Jesus morreu na cruz só porque você era o centro do coração de Deus? Que Jesus morreu na cruz só por causa de você? E se eu te falar que não foi apenas por isso? Filipenses capítulo 2, versículo 5, abre para mim por favor. Filipenses capítulo 2, verso 5. Olha esse texto. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: aleluia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora ele vai falar o processo da cruz, e ele diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todos. E aqui Paulo revela o propósito da cruz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, vírgula, para a glória de Deus Pai. Olha aqui para mim, Cristo morreu na cruz para te salvar, irmão, mas não foi apenas por isso. Cristo morreu naquela cruz para que o Pai fosse glorificado através daquele sacrifício. Cristo morreu na cruz para que um dia toda língua, nação, povos e tribos confessassem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E agora eu derramo o meu coração sobre vocês. Sabe qual é o meu maior desejo, irmão? Você conhece aquele hino, ó quão lindo esse nome é? O meu maior desejo é que eu possa cooperar com Deus, para que povos que nunca ouviram falar de Jesus, para que pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, confessem o nome de Jesus cantando aquele hino. O meu maior desejo é que as nações que ainda não puderam ter contato com Jesus, possam um dia estar diante dele, confessando que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então você sabe qual é o propósito real da missão de Deus? Não é apenas nos livrar do inferno. O propósito real da missão de Deus é que Ele seja adorado por todas tribos, línguas, nações e povos. John Piper diz exatamente assim em uma das suas frases: só existe missão porque ainda não há adoração. Você sabe como que encerra a missão de Deus? Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9. A Bíblia diz que João enxerga o final de todas as coisas, e ele vai declarar assim, irmãos, que ele olhou e ele viu uma multidão de todos os povos, línguas, tribos, nações, diante do Cordeiro, declarando que Ele é Senhor e reina eternamente. Olha aqui para mim.
O propósito da missão de Deus, além de alcançar o homem, é que ele seja adorado por todas as nações. E talvez você está aqui hoje nesse culto, mas a tua família ainda não confessa Jesus com a sua boca. Talvez você está aqui nesse culto hoje, mas existem povoados aqui perto que não confessam Jesus como Cristo e Senhor. Talvez você está aqui hoje, e o teu pai, a tua mãe, a tua filha, o teu filho, ele não adora a Jesus com a boca dele. Essa é a sua missão. Essa é a missão de Deus, e Deus está chamando para fazer parte dessa missão. Ainda existe missão, e essa missão não tem apenas a ver com a gente, mas tem a ver com o próprio Deus. Eu quero passar um vídeo para você, para a gente encerrar essa ministração com chave de ouro. Eu queria que desligassem as luzes aqui, e eu queria que você prestasse muita atenção nesse vídeo. Olha para cá, gruda os seus olhos para cá, para que você possa receber o mesmo que eu recebi desse vídeo, amém? Pode liberar o vídeo aí. Louvado seja Jesus. Aleluia. Fique conectado, irmãos. Conecta o seu coração. Vai dar certo aí o vídeo? Não vai dar certo? Tá bom, a gente passa no segundo então. Mas eu mando esse vídeo para vocês. Mas eu quero olhar aqui para você rapidinho e te fazer uma pergunta para a gente encerrar. Respondam para mim com sim ou não. Deus conseguiria realizar a sua missão sem a gente? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Deus conseguiria. Ele não precisava da gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, por algum motivo que eu não sei porquê, mas Ele resolveu te chamar para fazer parte dessa missão. Deus resolveu chamar a Nova Aliança Adonai para fazer parte da missão dele aqui em Imperatriz. Deus resolveu. Vai dar certo? Oh, glória. Quem pode dar um glória a Deus aí, irmão? Então preste muita atenção nesse vídeo. Desligue as luzes. Fique de pé no seu lugar.
Eu queria